do ministro Alexandre, né? Vamos ouvir, inclusive, mais um trecho de Alexandre de Moraes no momento em que ele finaliza o voto. Vamos ouvir. Diante de todo exposto, voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, deixando de analisar as condutas cuja ação penal foi suspensa pela resolução número 18, 2025 da Câmara dos Deputados. É o voto, senhor presidente. Então, a gente teve uma informação que eu acabei de receber, que eu queria até que vocês me ajudassem a entender. Fux condenou Mauro Cid por tentativa de golpe, mas absolveu por... Pode repetir, Júlia, por favor? Por golpe de Estado. Não sei. Repete de novo. A tentativa de golpe. De golpe, ele foi condenado e por golpe de Estado ele foi absolvido, é isso? É que o golpe de Estado... É o contrário. Calma. Então repete, por favor. O golpe de Estado tem que ser efetivo. A abolição do Estado Democrático, ele foi condenado. E golpe, tentativa de golpe de Estado, ele foi absolvido. Que já era a tendência do voto dele, né? Porque não se efetivou, né? Isso. Ele defendeu hoje a tarde inteira, praticamente, que não, o golpe de Estado não tem a forma tentada, né? Então não concluiu. Se efetivou. Aí ele foi pela abolição do Estado Democrático de Direito. Por isso ele foi condenado. Exatamente. Entendi. Então o golpe de Estado, como não se concretizou, Fux absolveu Mauro Cid. E a tentativa, na verdade, a abolição do Estado de Direito Democrático, ele foi condenado. Bom, essa é a informação de última hora, né? E aí abre um precedente para os próximos, doutora. O que isso causa? O voto do Fux é um precedente histórico. Vai abrir para os próximos. E lembrando que esse julgamento nós nunca tivemos. Então, ele inteiro é novidade, né? Agora, essa decisão dele de pelo golpe não, agora pela abolição do Estado Democrático de Direito sim, ele abriu um precedente para que os outros ministros possam também seguir a mesma linha, o que eu já acho difícil, porque provavelmente os votos já estão delimitados. Mas ele abre, por exemplo, se no futuro nós tivermos algo semelhante a isso, uma tentativa de golpe, uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, provavelmente nós iremos utilizar essa jurisprudência dele, que por ser forte, ela se torna um precedente. Mas abrir vias para isso também, para os próximos ministros, eu sei que é muito difícil, mas aí pode ser uma estratégia por causa da delação, né? Porque senão o Instituto da Delação vai ser muito prejudicado daqui para frente. Porque se o sujeito faz a delação e mesmo assim ele responde por quase tudo, né? E ele vai ter praticamente penas iguais ali aos outros réus. Não adianta fazer delação. Não adianta fazer delação, deve começar a perder sentido. Então, às vezes, deixando o Mauro Cid numa pena ali, numa dosimetria que eles falam da pena, um tamanho de pena, né? Pode ser bem leve ali para o Mauro Cid, para, olha, pode delatar porque a gente é importante, você vai ganhar Porque quando o sujeito delata, o que ele espera? Uma pena menor, né? Do jeito que o Alexandre falou, parece que o ministro Alexandre colocou, parece que delatar é um problema também, eu queria, para a gente encerrar a parte do ministro Alexandre de Moraes, justamente falar sobre essa questão da delação. Em vários momentos, ele criticou a delação do Mauro Cid, mas na hora do voto, ele reafirmou ela em vários pontos, dizendo que ela é válida. Como vocês analisam isso? A delação do Mauro Cid, o problema é que ela foi dividida em vários interrogatórios. Isso, ele fala em 8 ou 9, né? Acho que são 9. E aí, o que acontece? Eles falam assim, foram 9... Aí a defesa fala, foram 9 delações
Contraditórios. Foram 9 delações, ao invés de ser uma só. Na realidade, aí o Alexandre de Moraes, ele reforça, foi uma delação com 9 interrogatórios, né? Então, aí tem essa discussão, que é um argumento da defesa, se ela seria válida ou inválida por conta disso. Inclusive, a defesa fala, você vê que alguns advogados de defesa falam que ele cai em contradição em vários momentos dessa delação partilhada. Mas a própria defesa do Cid diz que a delação não foi coagida, ele não foi coagido, sem né? dúvida. Eram vários fatos, né? Isso. Não, sem dúvida. Eles alegam ali, que são muitos fatos, então… Eles querem que a delação seja válida, Não, que aconteceu muita coisa, obviamente aconteceu. Não adianta também a gente negar… A partir da delação que tudo se Mauro desenrolou, Cid, eu acho que o Mauro Cid vivia ali um ambiente ali de angústia ali, constante. Você viu que ele pediu para sair até do militar, né? Ele estava ali meio que asfixiado, né? Sim. E ele é um coronel, né? Ele é um coronel, né? Coronel. Olha, a gente acabou de receber mais uma atualização. O ministro Fux agora absolveu Mauro Cid de dano qualificado. Era esperado. Sim. Ele também não já era esperado. Aí é uma absolvição do crime, né? Ele deu um exemplo de tarde, que ele fala da cerca, né? Uma pessoa vai invadir uma casa. Essa pessoa, o crime seria a invasão do domicílio da casa. Para invadir, ele quebra a cerca. Não faz sentido você punir pelo crime de deterioração, de dano ali do patrimônio, se o objeto era a invasão da casa. Então, isso já era esperado. Por quê? Porque ali é o Estado, no caso do Cid, é o Estado Democrático de Direito. Né? A abolição do Estado Democrático de Direito. Então, o dano, ele seria absorvido pelo crime maior, digamos assim. É isso, o crime maior sempre absorve na maior Geralmente, parte. sim. Faz sentido. O julgamento do Fux é para deixar o Mauro Cid bem leve ali. E o que seria leve, Dorgan? Eu não sei o tamanho da pena, mas é uma pena leve. Vamos ele vai esperar. responder sobre a 2 abolição. anos é o que ele quer, né? Pelo que parece. Vamos esperar, a gente tem que esperar ainda. Pelo visto, vai ser uma pena maior, porque o Fux vai ser voto ganho, né? Sim. Mas eu acho que o que ele espera é isso. E também o Fux, politicamente, ele tá ali rebatendo toda a decisão do Alexandre, né? Toda. Ele tá colocando, olha, tem exagero em vários momentos dessa decisão, né? Ele tá colocando isso entre linhas, né? Isso para a democracia é saudável. Claro. O debate, a não unanimidade, ela é saudável, né? O pensamento jurídico diverso, ele é saudável. Ele vai ser livrado da lei magística. O problema lá com os Estados Unidos, o Fux já tá… Tá livre. Inclusive, o neto do general Figueiredo já falou lá, né? O Paulo Figueiredo já falou, já se livrou. É estranho, né? Porque parece que o… E Dorgan, para quando a gente contextualiza, só para a gente encerrar essa parte do Alexandre de Moraes, que ele coloca Bolsonaro como líder da trama. Para a opinião pública, qual o peso dessa fala? Isso tem um peso, lógico. A gente divide o eleitor brasileiro basicamente em 3 em relação ao Bolsonaro. O eleitor que gosta muito do Bolsonaro, o eleitor que rejeita muito o Bolsonaro e o eleitor centralizado, que vê alguns erros no Bolsonaro e alguns acertos. Para esse eleitor centralizado, lógico, o que rejeita vai rejeitar mais ainda, mas para esse eleitor centralizado, que é o que a gente chama de single vote, que é esse eleitor que em 18 ficou mais com o Bolsonaro, em 22 ficou mais com o Lula no resultado final, isso prejudica o Bolsonaro, não tenha dúvida nenhuma. A imagem do Bolsonaro fica abalada. Tanto é que, do ponto de vista eleitoral, a gente já começa a perceber que, por isso que é o descolamento do governador Tarcísio ou de outros candidatos mais centralizados em relação à família Bolsonaro. Que a chance de uma eleição de segundo turno com Lula, dos governadores, pode ser muito maior do que alguém da família Bolsonaro, exatamente por esse enfraquecimento, já por causa desse processo também. Mas nós vimos, a 7 de setembro, discurso radical de Tarcísio de Freitas, que nunca tinha sido visto, Mas é inteligente, estratégico, porque para ele ter a família Bolsonaro, para ele ter os principais líderes evangélicos, como Silas Malafaia, que manobram, um climão horroroso que manobram muitos eleitores, tem uma força eleitoral. Sim. O bolsonarismo raiz, que a gente chama, chega hoje a 20%, 25%. O Silas Malafaia, por exemplo, é líder de uma igreja que tem milhões de seguidores, de uma designação ali. Ele precisa fazer gestos, mesmo tendo um risco de uma perda eleitoral momentânea, ele precisa fazer gestos para ser o cara do consenso. O centrão ele já tem. A direita parece que ele já tem. O que ele não tem é esse pessoal mais do bolsonarismo raiz. Quando ele chora junto no momento de desespero,
né, demonstra, pô, você vê que ali a reação do Silas Malafaia, da própria Michelle, com ele já é de afago. Mas tem um racha ali, porque Eduardo não concorda e os filhos ali estão... Mas o Eduardo é aquilo. O índice de rejeição do Eduardo, comparado com a Michelle e o Flávio, é muito maior. Então, assim, o Eduardo, tudo bem. Aí também não tem como. E vai ter uma parte também da ala mais radical do bolsonarismo. Não vai tolerar o Tarcísio. Mas vai ser o Tarcísio. A partir do momento que existe uma pacificação, numa polarização com o Lula, vamos supor, no máximo com o Zema ali de terceira candidato, esse voto vai naturalmente do Tarcísio. Então o Tarcísio faz um recuo eleitoral que é um avanço político. Aí, às vezes, a manobra política, ela não é igual da eleitoral. Às vezes você precisa fazer uma manobra de recuo para você alcançar a médio prazo. A eleição é só em outubro do ano que vem. Muita coisa pode acontecer. Se ela fosse daqui a 30 dias, 60 dias, a gente poderia ter um abalo maior e o Tarcísio poderia ficar meio... Ele vai ficar, talvez ele caia um pouco nesse eleitor que diz regular para Lula, que aprova ou desaprova, mas está no regular, esse swing vote, esses 10% que está decidindo a eleição desde 2014. Verdade. Ele está caindo para um lado ou para outro, às vezes em 14 caiu para Dilma e para Aécio quase igual, em 18 caiu mais para Bolsonaro, em 22 caiu ali para o Lula, para o Bolsonaro, quase junto também. É o swing vote. Então vai ser esse pedacinho que vai decidir. É o antigo eleitor tucano, aquele tucano exatamente. Não da direita, mas um tucano centralizado, que a gente falava do muro, mas é o eleitor centralizado, um cara social-democrata que quer a intervenção do Estado nos serviços, mas ao mesmo tempo aceita o capitalismo, por exemplo, que é conservador nos costumes, mas ao mesmo tempo não quer um exagero ali nas mudanças desses costumes. Então, existe esse blend, esse eleitor está 10% a 15%, e é ele que agora ele assusta. O Tarcísio, ele fica um pouco assustado com o Tarcísio agora. Mas se o Brasil não melhorar custo de vida, insegurança pública, esse eleitor pode voltar a olhar para Tarcísio daqui a 8 meses, quando vai ter eleição. Inclusive, a gente teve pesquisas recentes, né, que mostram um crescimento de Tarcísio com esse público. Até aqui em São Paulo também ele continua muito forte, ele derrotaria todos os oponentes aqui, né? Então... Imagine, o eleitor nacional não conhece o Tarcísio na mesma intensidade que conhece Bolsonaro, Lula, que conhece esses principais players. Quando ele faz esse gesto domingo, o eleitor brasileiro, grande parte, conheceu ele. Pura bolha. Né? Sim. Bom, vamos para o voto então do Flávio Dino. O Dino acompanhou o voto do relator, do Alexandre de Moraes, também pela condenação, enfatizou a gravidade da conduta, defendendo uma resposta penal proporcional para proteger a democracia. Doutora, Dino acrescenta algo mais relevante no voto dele, em termos que dê para alterar a dosimetria da pena para algum dos réus? Sim, porque o Dino, ele não votou por unanimidade para todos os réus, né? Tem 3 que ele descola ali, né, um pouco. Então, ele dá uma amenizada para alguns réus. Isso já é importante, já muda do voto do Alexandre de Moraes e permite um caminho para a defesa, para os advogados de defesa também. Então, provavelmente, se a gente fosse partir do voto do Dino, a dosimetria da pena seria bem diferente da do Alexandre de Moraes. Eu acho que esse é o ponto diferente do voto dele, mas, em regra, ele acompanhou muito bem o voto do Alexandre de Moraes, a não ser por esses réus que ele foi tirando ali, os 3, que ele foi mudando os crimes cometidos. Ele optou por reforçar alguns e tirar fazer aquela diferenciação. É uma diferenciação porque ele entende que não houve lá o crime inteiro, né? Os 7, né, tipos ali penais para todos, né? Então, isso é a diferença do voto dele. Eu enxergo somente esse ponto. Dorgan, eu acredito também que a narrativa do Dino, ela é sempre diferente, porque ele traz também uma leveza, ele faz umas brincadeiras, algumas pessoas gostam, algumas pessoas não, né? Ele já começou brincando. Ele começou brincando. Teve uma discussão com o Fux ali no começo, falando que ele não ia se intrometer mesmo no voto do Fux. Ele tem essa característica. Ele é um político, aí é diferente. Ele é um jurista, ele é um político-jurista. Aí ele é um político, assim, enquanto que o Alexandre de Moraes sempre conviveu ali nos cargos de primeiro, segundo escalão, mas nunca foi eletivo, ele nunca foi senador, governador.
O Dino foi senador e foi governador do Maranhão, né? Num estado que você precisa ter você precisa ser popular, você precisa ser carismático, né? Ele em algumas regiões do Brasil, o eleitor gosta muito disso, né? Tá na etnografia do eleitor, né? Maranhense, por exemplo, é o eleitor amazônico. O eleitor amazônico, ele é alegre, ele é feliz ali. Então, assim… Eu sou do Pará, hein? Se você falasse mal… Mas é pertinho, É pertinho. Assim, mas ele é um político, mas ao mesmo tempo ele foi juiz antes da política de carreira. Foi até presidente da Associação Nacional dos Magistrados. Então eu achei ele muito menos incisivo que o Alexandre. Assim, incisivo, eu falo naquela toada narrativa ali. Ele usou muito mais uma verve jurídica ali do que uma narrativa ali de promotor. Porque o Alexandre, originalmente, é um promotor. É um promotor de justiça. É mais acusador, é mais duro ali, é mais incisivo. A origem ali do Flávio do ministro Flávio Dino é de juiz, e o político juiz. Então, muda, eu acho que exatamente a narrativa. Não esquecendo que ele é um constitucionalista, né? Sim. Ele é de carreira acadêmica. Não, é um professor de direito constitucional, reconhecido, tem obras publicadas e tudo mais. Agora, ele tem aqui um viés político bem determinado, né, e com um alinhamento ali, né, não que a decisão seja baseada na questão ideológica, mas existe. Ele se coloca na formação marxista, né, a formação dele é uma formação marxista que ele oficialmente fala, né? Inclusive, ele bate muito forte nessa questão de que não há anistia nesse tipo de crime, né? Isso foi uma coisa que ele falou, né? No golpe não há anistia para esse tipo de crime. Eu falei da anistia. O que você vê, doutora, em relação a essa… É um projeto. Primeiro que assim, todo mundo está falando da inconstitucionalidade. Para a gente falar da inconstitucionalidade, a gente precisa do texto, né? A gente precisa ter um texto para analisar se realmente vai ter alguma inconstitucionalidade. O Dino tá alegando isso por conta da lei da anistia. A lei da anistia que é anterior à própria Constituição, né? De 79. Né? Isso. Então, ele está partindo… Um pouquinho mais para frente, seu microfone. Ele está partindo dos próprios elementos da lei da anistia para falar que não tem. Agora, falar de inconstitucionalidade, a gente teria que esperar um pouco. Teria que esperar um pouco mais, vir o texto, passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Eles dizem que se houver condenação, que é praticamente certa, vai dar tempo de ter todo esse processo e aí Bolsonaro pode se usar dessa lei. A lei da anistia, né, para a gente anistiar, primeiro que é competência da União, né, do Congresso Nacional, obviamente, mas o Congresso Nacional, ele pode, por exemplo, anistiar no total, que é anistia própria, né? Então, ele não vai nas pessoas específicas, ou fazer uma anistia direcionada, por exemplo, para os políticos. Isso a gente também não sabe como é que vai vir. A anistia, né? Geralmente, a anistia não é para pessoa, né? Isso já… Geralmente não. Em regra, não. Ela é geral. O que é para pessoa aquele indulto, né? Do fim do ano. Mas a anistia, ela pode vir. Pode vir. Ela pode vir direcionada, que é uma anistia imprópria. Só falta o Tarcísio vencer a eleição e dar um indulto de Natal. Ela pode ser imprópria. Aí pegaria o ex-presidente, né, o Bolsonaro, de repente. Então, assim, para a gente discutir mesmo, nós temos que aguardar o texto. O que vem no texto. E eles estão discutindo isso, né? Politicamente. Eu acho que eles estão preocupados ali, porque ela pode abrir vias para uma série de coisas, né? Sim. Claro, você falou aí, reduzido aos políticos, mas aí tem vários políticos com problemas de… políticos, né? Então, mas aí tem políticos, tem grupos com problemas de corrupção ali, e que podem, sei lá, eles vão começar a querer usar isso. O próprio crime organizado, estavam falando outro dia, comentando que assim, mas a organização criminosa vai ser anistiado, políticos… Abre precedentes, aí você começa a discutir um negócio que é um momento complicado. E a gente tem o processo legislativo, né? Pode ser que seja aprovada na Câmara, no Senado, aí vai para o presidente da República. Vai ser vetado. Ele vai ser vetado, mas o veto pode retornar também. E pode ser promulgada mesmo com o veto. Aí vai ser uma crise institucional. É um jogo político. Eu acredito que estejam aguardando o julgamento. Dorgan, a anistia na boca desses políticos, o que ela representa agora para 2026? Sim. Se esse processo que a gente está conversando aqui culmina, vamos supor, veto presidencial, volta para o Congresso, aí é a briga total, às vésperas da eleição. E assim, você pode estar jogando o centrão definitivamente nesse bloco de um candidato centro-direita. E o governo ainda tem esperanças ali de ter alguns partidos de centro com ele.
E isso pode jogar definitivamente, porque eu acho que o Centro, o Centrão não se sente à vontade de votar anistia, mas ao mesmo tempo ele está olhando ali e está com receio desse julgamento. E o que será? Será que vai ter alguma coisa do próprio Estados Unidos no pós-julgamento contra o Brasil? A gente não sabe. E daí o Congresso pode ter que forçar uma anistia ali, e daí o governo veta, daí começa uma crise com o governo, isso pode virar um imbróglio. E o que as pesquisas falam da opinião pública sobre a anistia? Porque as últimas pesquisas que a gente viu, parece que a maioria era contra ainda, né? É contra a anistia, porque assim, o que acontece? É muito parecido da prisão do Lula, que a gente, na época, media. Então, assim, o Lula, assim, a questão que cancelou-se o processo, a gente sabe, por questões de prova, de vício originário, né? E aqui também a discussão basicamente é essa. Ninguém nega ali que pode ter tido um conluio ali para ter algum movimento parecido com o golpe de Estado que não se efetivou, ok? O eleitor ali, ele não gosta de ver nem o Supremo, nem o Congresso tendendo para algum lado, assim, porque assim, a eleição é muito polarizada do executivo. Então o sujeito que está de um lado, ele vai falar, o Congresso virou bolsonarista, e o STF virou, e o eleitor bolsonarista vai falar, o STF virou Lula. De esquerda, do Lula. Então, os dois lados veem isso como uma disputa política, não numa análise mais sofisticada. E do que é melhor para a população que deveria ser. Não consegue entrar. Aí vamos voltar para a turma do centro. Está no centro o pêndulo disso. Por exemplo, se o Alexandre exagerar demais, isso pode cair. Se o Congresso, por exemplo, o que o grupo ali do Bolsonaro quer no Congresso, que é uma anistia total com o Bolsonaro elegível. É assim, daí pode Sendo cair. que ele já foi condenado por outros crimes. Isso aí já é uma doideira. Daí o do outro lado, então o centro, que é o pêndulo disso, vai mudando. Nesse momento, que não quer mais a anistia, porque assim, a direita está fazendo muito barulho ali, claro. Eu acho que está empatado praticamente, anistia e não. E uma grande parte desse eleitor não sabe direito. Ainda vai decidir. Aí tem uma diferença grande da pesquisa quantitativa da qualitativa. Quando você senta na qualitativa, esse eleitor já começa, você tem que dar mais argumentos para ele e refletir um pouco mais, porque o eleitor brasileiro, basicamente, é um eleitor de classe C e D que não tem tempo para se informar tanto, né? Trabalha muito. Ele vai com a maioria, ele vai com a maré, né? Vamos pro voto do Fux, que ainda está acontecendo. Eu acho